O capítulo de 1122 de One Piece foi um dos mais marcantes até agora de toda a obra de Eiichiro Oda e eu vou provar pra vocês. Então, fica nesse vídeo. Galera, tudo bem com vocês? O One Piece, em cada episódio recentemente, tanto no anime quanto no mangá, estão sendo incríveis. Se você não acompanha o mangá e só está assistindo as animações do anime, eu confesso pra vocês que tem um vídeo aqui no canal comentando meu react. Vou deixar um link aqui pra vocês. E se você não quer spoilers, eu recomendo que você saia daqui que eu vou comentar do último capítulo do mangá de One Piece. Se não bastar a gente ver o Emmett acordado e andando ali juntamente com o Luffy para ajudar ele a enfrentar os Goroseis, parar eles de tentar atrapalhar os planos do Luffy, de ajudar o Vegapunk, que estava comentando com aquele Dendemushi especial sobre o passado e ia acabar comentando sobre a vontade e o tesouro One Piece com relação a Joy Boy para isso, só que devido aos ataques que aconteceram ali, o Dendemushi acabou quebrando, atrapalhando o pronunciamento do Vegapunk. Mas eu confesso pra vocês, One Piece sempre foi um mangá que tem muitos balões, muitas informações incríveis pra gente. E o legal desse, eu acho que as cerejas do bolo, não foi só uma, mas a cereja mais importante do bolo desse episódio é o fato de o Emmett trazer pra gente finalmente a silhueta do Joy Boy. Se você não leu o capítulo, sim, nós vemos um vislumbre breve, só a silhueta dele, conversando com o Emmett há muitos anos no passado e deixando uma ajuda para ele. E nós descobrimos mais uma vez sobre esse negócio de ter um hack armazenado em armas, hack armazenado em objetos, precisamente em uma corda que estava dentro do próprio robô Emmett. Corda essa que quando foi soltada, por que ele soltou isso, galera? Miserável, é um gênio! Se você não leu o capítulo, simples fato de que ele estava conversando com o Luffy e perguntou pra ele, quem é você? Você me lembra alguém, essa batida do seu coração lembra alguém nostálgico pra mim. E ele fala, eu sou o Monkey D. Luffy e vou ser o rei dos piratas. Acredito que o D ali fez com que ele liberasse, fosse quase um gatilho para ele que pudesse lembrar dessa lembrança antiga, em que o Joy Boy diz exatamente para ele em que ele não ia estar com ele para toda a vida, mas deixaria dentro dele armazenado o seu hack para que quando ele precisasse se proteger ou proteger aqueles que ele ama, ele viria em seu encalço. E ele, mas quando eu vou saber disso? Eu vou vir do passado e vou te ajudar. E você vê tipo assim, a feição do robô de alegre, ao mesmo tempo que você vê que a roupa dele também é de pessoas que vivem em Elbaf, a terra dos gigantes. Bom, imagina o seguinte, na hora que ele soltou essa corda, o hack mais poderoso de um rei foi liberado e não só atingiu Egghead, mas como também atravessou o mar, atravessou os oceanos, atingindo Imu-sama e fazendo com que os Gorosei fossem tirados dali, ficando apenas o Saturno. Claro que vocês devem lembrar que, na verdade, o Saturno tá ali, o único que tá fisicamente na ilha de Egghead é o Saturno. E ele fez aquele, quase fosse um jutsu de invocamento, né? Trazendo os outros Goroseis para poder estar lutando ali, mesmo que fosse projeção astral. Com isso, eles acabaram voltando para a sede deles juntamente com Imu-sama. Imu-sama tremeu de medo, de uma nostalgia. Tipo assim, é algo incrível, né? A gente parava pra pensar que um hack tão antigo armazenado numa corda fez com que Imu-sama tremesse, acho que de medo ali, ou de apreensão, sabendo que alguém fez a apreensão nele, um inimigo à sua altura, que provavelmente futuramente vai ser o Luffy. Cara, que episódio, que capítulo, né? E é muito legal a gente comentar sobre isso, porque tipo assim, coisas armazenando objetos, a técnica sempre foi algo forte no One Piece, muitos anos atrás, entendeu? É muito legal. Se você parar para analisar, o hack é algo muito mais profundo do que simplesmente uma técnica. E eu comentei no último vídeo para vocês sobre isso. O hack fazia com que pessoas normais, humanos, conseguissem se ver de frente, no mesmo nível em que usuários de Akuma no Mi. Isso é muito legal. Vocês que são fãs que acompanham mais o One Piece devem saber e se lembrar que objetos com hack, objetos armazenando alguma coisa, não é coisa de agora de One Piece. Se você parar para analisar as espadas, pessoas que lutam com hack de armamento, imbuindo seu hack nelas, estão sendo bem mais constantes mostrado no anime. Um exemplo disso é a espada que o Zoro está utilizando, que foi de Oden, e na qual quando o Zoro imbuiu o hack dela para fazer um ataque
ao Kaido para proteger o Luffy no momento que ele estava desacordado, o Kaido na hora lembrou daquela lâmina, ele lembrou daquele hack, precisamente do hack de Oden. Então é muito legal você ver isso. E tipo assim, aquela corda tinha imbuído o hack do rei, o hack do conquistador do Joy Boy. Só que o legal é que se você pegar em mais de, acho que faz muitos anos, uns 15, 16 anos atrás, teve um capítulo de One Piece na qual teve aquele time skip, o time skip da Nami, que a Nami foi parar naquela ilha, que foi uma das primeiras ilhas que nós vimos que era artificial, que as pessoas controlavam o tempo ali. Aquela ilha, existia uma corda que tinha uns nós, 3 nós, né, que estavam explicando que tinham ventos armazenados dela, coisa armazenada. Se você soltasse cada nó, era representado algum tipo de nível de propriedade de vento. Seria um mais leve, uma ventania mais forte, outra uma tempestade. Então, ali foi nesse momento, no capítulo 1122, aquela corda imbuía a tempestade de hack de Joy Boy. Galera, foi muito legal isso, muito nostálgico a gente vê que o Elbaf acabou ajudando demais os Chapéus de Palha, porque logo depois eles estavam saindo com o barco deles da ilha. Cara, é muito bacana isso. O bacana é que, tipo assim, a voz do Emmett, no momento em que ele tava soltando ali, meio que sumiu, era uma hora que ele tava conversando com o Luffy, e o Luffy comenta que ele é o Monkey D. Luffy, vai ser o rei dos piratas, e essa é uma voz que estrideceu enquanto aquele hack do rei, que é do Joy Boy, estourou até o horizonte, entendeu? Bacana é que se o mundo tava vendo isso, todos prestaram atenção, eles não vão mais remeter o Emmett sim à voz do Luffy. Talvez achem que esse hack tão poderoso é do Luffy, fazendo com que, mais uma vez, essa parte beneficiasse o Luffy ao longo do mundo. Então é muito bacana isso. Não sei se vai ser apresentado isso, porque vocês sabem que vai demorar 2 semanas pro próximo capítulo, né? Que é uma coisa mais chata acontecer. Galera, eu quis trazer só um pouquinho desse capítulo, eu não gosto de trazer tudo pra vocês, eu sei que tem gente que quer que eu traga tudo. Se vocês querem que eu realmente pegue tintim por tintim, de cabo a rabo desses capítulos que estão saindo, pire aí nos comentários, beleza? Comente, entendeu? É importante que vocês comentem no canal pra eu saber o que vocês querem. Vocês querem que eu traga análise tintim por tintim de cada capítulo, as minhas teorias, coisas que estão acontecendo do One Piece mesmo, de cabo a rabo do mangá, que eu sei que nem todo mundo consegue ler, eu posso estar trazendo para vocês. Mas o que eu te digo para vocês muito bacana é que esse capítulo foi importantíssimo e também bom e triste para algumas pessoas que são fãs de outro mangá, que seria de My Hero Academia. Porque no começo do mangá foi mostrada uma arte que o Oda deixou do Smoker, que foi uma arte semelhante à arte que o autor de My Hero Academia fez há uns anos atrás para o Eiichiro Oda de presente, que ele desenhou o Smoker, mas no estilo desenhado de My Hero Academia. E como essa semana é uma das últimas semanas que vai ser a conclusão final do mangá de My Hero Academia, o Eiichiro Oda fez isso em homenagem ao mangá. Que é muito bacana isso, é legal essa interação que os mangakas sempre têm com eles. Eu tenho mais coisas para comentar com vocês de One Piece, até mesmo sobre esses objetos com hack aqui, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, possivelmente mais para frente, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, tenham uma excepcional noite, deixa a panelada no like, não se esqueça de se inscrever no canal para essas mais teorias que eu estou trazendo, reactions também que eu estou fazendo dos animes para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.